Sejam bem-vindos ao Netcast, o melhor podcast do mundo da tecnologia. E hoje com a missão, de levar conhecimento, de informação de forma simples até você. Vamos falar aqui já de início dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, a Netway, provedor de internet, e a Inksoft, loja de informática, produtos, suprimentos, manutenção em computadores, manutenção em equipamentos, é na Inksoft. Falar da Netway, o nosso provedor aqui de Pimenta Bueno, Cacoal, Primavera, Espigão do Oeste, na zona rural de Espigão do Oeste, Parecis, Riozinho e toda a região, né, Karen? Região aqui de Rondônia, né? Então a Netway já está presente aí em Rondônia e Mato Grosso e está aí para levar qualidade, né, de internet estável, né? E realmente melhorar o ranking da internet em Rondônia, né? Então a Netway está aí para mostrar que as raízes, né, vieram daqui e é uma internet de altíssima qualidade, né, para você. Então, se você quer resolver seu problema de conexão, vai ter um QR Code aqui na tela e o telefone vai estar passando aqui embaixo. Entre em contato com a gente, com a equipe da Netway, que eles vão com certeza te atender da melhor forma e te ajudar com a sua internet, né? Exatamente. E hoje, Cleiton, nós estamos aqui com uns convidados, né, excelentíssimos. Então, apresenta eles aí pro pessoal. Eu gostaria de falar do tema, que é gestão estratégica, falar para os nossos empresários aí, né? Hoje estamos com o Keynes e estamos com o Fernando Gurgel. Keynes Fernandes, Fernando Gurgel. Eles são sócios e são da empresa SSG Resultados, que está fazendo a implantação de um software de gestão estratégica e também fornecendo o diferencial que fornece toda a consultoria, né? Exatamente. A assessoria, que eu acho que consultoria é meio externo, né? A assessoria já é acompanhando ali dentro, né? Isso, a gente chama de mentoria. A gente está aí para ajudar as empresas a conseguir sair do zero na gestão estratégica. A gente sabe que por vezes tem alguns desafios, mas o nosso lema é trabalhar junto. Então nós não só entregamos uma ferramenta, mas a gente ajuda a usar e a extrair o potencial para ter bons resultados com uma gestão melhor. Legal. Então, falando de tema, hoje o tema é empresa, né? Empresa, gestão, né? De como as pessoas vão informar os dados ali no sistema, né? Então, primeiro, nós gostaríamos que vocês se apresentassem para o nosso público, conhecer um pouco de vocês, da onde vieram, né? Quantos anos tem? Se quiserem falar, pode ficar à vontade. Legal. Bom, pessoal, meu nome é Fernando, né? Eu atuo já há bastante tempo com gestão. Eu acho que nessa caminhada aí já se somam mais de 10 anos. Passei por algumas empresas ali que foram verdadeiras escolas para mim nesse contexto da gestão, né? Uma delas multinacional, onde eu tive a oportunidade de aprender bastante coisa na prática, né? Então, fiz lá a faculdade, estudei ali na Unir, em Cacoal, na época em Ciências Contábeis, e tive a oportunidade de ver muita coisa que a gente aprende ali na faculdade, sai com aquela sensação, nossa, isso aqui é teoria, como que eu vou usar isso daqui? Será que nas empresas é desse jeito? E aí eu tive a oportunidade de aplicar diversas ferramentas. E num dado momento da minha carreira nessa empresa, após ter terminado uma pós-graduação em engenharia de produção e aplicando, né, um trabalho para concluir o curso, tive um convite de uma empresa para prestar consultoria sobre esse tema, e aí essa foi a porta de entrada, e já se vão aí mais ou menos uns 5 anos também ajudando as empresas com toda essa parte de gestão, né, gestão para melhorar os resultados, né, ou seja, a gente brinca que a gente faz aquela sopa de letrinhas fazer sentido no dia a dia, né? Às vezes eu vou lá, faço um curso, faço uma pós-graduação, nossa, que legal, eu tenho toda essa aqui ferramenta, mas como é que faz isso na prática? Então a gente ajuda justamente nesse ponto. O Keynes fez um podcast com a gente recentemente, a gente entendeu o ramo que ele atua, é programador, é empreendedor, mas como é que foi a sua entrada nesse ramo da gestão estratégica, Keynes? Conta pra gente. Vamos lá. Com o ERP. Né? Em um dos clientes da Dotom, enquanto conheci o Fernando em um dos clientes da Dotom, ele estava fazendo consultoria nessa empresa, e de longe eu vi como um dos melhores consultores de todos os consultores ao qual já tinha vivenciado em algumas empresas. Tem alguns outros muito bons, mas o Fernando,
ele teve essa ida aqui da cidade, da região. E, enfim, ali me chamou a atenção esse trabalho. E, recentemente, ele, 1 ano e pouco, 2 anos agora, ele convidou, né, a Dotom para abrir mais uma empresa de tecnologia, que é montar essa ferramenta. E de lá para cá, inclusive, nós utilizamos a metodologia de gestão que o Fernando nos ensinou dentro da empresa. E mudou radicalmente o crescimento da empresa. Foi outra virada de chave para a Dotom. Interessante. Nossa, então utilizaram e juntaram os conhecimentos, né? E criaram um outro gigante, né, tecnológico, que é essa parte de gestão das empresas, né? Isso. Que é tão complicado, né? Acho que todo empresário tem tem que buscar sempre isso, né? Estar atualizado, né, na gestão, no que está acontecendo. Igual agora com a pandemia, né? Como é que foi isso, né? Porque teve uma mudança de comportamento das pessoas, né? Muito home office, né? Antes as pessoas estavam presentes na empresa. Como é que foi passar por esse período, né? E trazer essa solução, né, de vocês? Legal, bacana. É muito legal poder falar desse ponto e aí, né, se eu tiver uma oportunidade, você trazer um pouquinho mais dentro de contexto, que aí foi justamente mais ou menos ali no comecinho da pandemia. Então, do trabalho que a gente vinha desenvolvendo com consultoria, ajudando as empresas, uma das empresas que nós trabalhamos, temos parceria até hoje, é a Voo Transportes. E ali a gente desenvolveu todo um trabalho bastante completo de gestão e nós chegamos num momento, né, no podcast anterior, o Kennis teve a oportunidade de estar por aqui, falar de BI, né, e o Wesley também trouxe uma informação muito legal sobre os sistemas e o Excel. E aí nós enxergamos a dificuldade de o Excel nos ajudar a avançar mais no processo de gestão da empresa. O Excel começou a ser uma limitação, né? E com isso, a gente buscou uma solução, porque você tinha planilha, que várias pessoas trabalhavam com aquilo, aí dava erro nas fórmulas, aí se gastava um tempo arrumando as fórmulas, porque nem todo mundo tem tanta habilidade para mexer com planilha. Às vezes os gestores, os gerentes da empresa queriam utilizar a planilha ao mesmo tempo, aí um ia lá e apagava o plano de ação do outro, aí gerava aquele transtorno, compartilhar, aí a planilha não se comunicava com uma outra planilha que não estava integrada, que levava um tempo. Então, esse foi o gatilho para a gente pensar, poxa, será que tem um jeito melhor de fazer essas coisas? Será que tem um jeito mais fácil de gerenciar? Com tanta ferramenta que existe, né, e tanta tecnologia, foi daí o gatilho para a gente criar essa ferramenta. E foi justamente na pandemia. E eu diria que a pandemia, né, ajudou muito as empresas de tecnologia, de uma maneira geral, a acelerar uma coisa que ia acontecer. Era eminente que a tecnologia, né, tá evoluindo muito rápido, mas a pandemia deu uma acelerada nisso, porque as pessoas viram que era possível quando se sentiram obrigadas. Mas eu acho que o principal impacto da pandemia na gestão das empresas, não diria nem tanto nas ferramentas tecnológicas. Foi muito legal porque fez com que as pessoas enxergassem as ferramentas de uma maneira mais, digamos assim, apropriada. Talvez antes não se tinha tanto conhecimento ou não se imaginava que tinha tanta ferramenta, mas principalmente no modelo de gestão, né? As pessoas precisaram aprender a trabalhar sem estar ali um do ladinho do outro e usar essas ferramentas para buscar a produtividade que muitas vezes você tem porque você está do lado do seu colega, você vira do lado, e esse assunto aqui assim, você consegue me dar uma ajuda? Como é que está esse número, esse resultado? E aí o que aconteceu? A gente precisou se valer das ferramentas. E a tecnologia, ela é uma excelente aliada, né? Ela dá produtividade para diversas coisas que a gente precisa fazer. Nossa, mas você fez um panorama aí, né? Foi desafiador, né? Como você teve a ideia, então você tinha na sua cabeça já a metodologia da gestão estratégica, só que faltava a ferramenta. Aí foi que vocês se encontraram então para desenvolver isso. Exatamente. O Fernando, ele veio com essa proposta para a Dotom e falou assim, vamos montar a ferramenta. Enfim, a gente quer aparecer para o mundo, né? Nada mais justo criar uma ferramenta para poder escrever a metodologia. E ele já tinha isso muito claro. E notório pela vasta experiência que ele teve em outras empresas, e foi muito fácil a implantação disso, porque ele já tinha isso muito definido. Inclusive até as telas desenhadas ele já tinha. Que foi facilitou muito o desenvolvimento, acelerou muito isso. Enfim, nesse ponto ele chegou, apresentou a ideia, falou assim, vamos para cima.
né? Não tem tempo ruim para programar, não. Tô fazendo nada meia-noite às 6. A brincadeira que tem, né? Todo mundo sabe que o mundo precisa de algum software. Sim. A maioria das pessoas sabem que o mundo precisa de algum software. O negócio é ter quem fala assim, vamos pra cima? Exatamente. Vamos fazer? Exatamente. Essa parte teve um momento aí bem interessante que... antes da pandemia tava todo mundo do lado, né? Me ajuda aqui com esse problema, né? Tô com esse resultado aqui. Você consegue me ajudar a mudar isso? Então, esse seu software, ele consegue gerenciar as pessoas também que trabalham remoto? Excelente pergunta. Ali na Voo, por exemplo, eles têm 5 filiais. Então, tem um gerente em cada filial. Então, tem a filial de Pimenta Buena, a filial de Guarulhos, em São Paulo, a filial de Rio Branco, no Acre, Porto Velho, de Paraná. E como é que funcionava antes, né? Então, assim, colocando um pouquinho mais para trás do modelo de gestão, que uma coisa que é bastante importante, que às vezes as pessoas olham com maus olhos, fazer reunião é perca de tempo. De fato, é perca de tempo se você não faz num formato adequado, eficiente. Né? Mas se você perguntar para boa parte das pessoas qual é uma dificuldade em comum na maioria das empresas, a galera vai falar comunicação. E a reunião é um momento propício para alinhar a comunicação. Então, como é que funcionava lá na Voo? O diretor, os proprietários ligavam de um por um para cada gerente para fazer uma tratativa, um trabalho, né, falar de metas, falar de números. Então, a ferramenta ajudou nesse sentido, porque todos os dados, todas as metas, todos os planos de ação, toda essa parte estratégica estava dentro da ferramenta e cada gestor tinha lá o seu acesso, conseguia verificar seus números, conseguia fazer suas análises, enxergar, poxa, onde eu preciso melhorar, qual o resultado que eu estou abaixo do esperado, e já colocar um plano de ação. E aí, no momento da reunião, era um momento só de discutir aquelas ações, se aquilo faz sentido ou não, e quais são os prazos que aquilo vai ser executado para, de fato, gerar resultado. Uma das coisas assim, que a gente teve de feedback muito legal com o pessoal da Voo nesse processo, os diretores principalmente, eu tenho mais tempo para pensar a estratégia do negócio, porque eu gasto menos tempo ali com o meu time, né, porque ficou mais otimizado. Então, o meu time já tem um lugar onde enxerga os resultados, já tem ali nesse mesmo lugar onde ele vai colocar ali as propostas de solução, que são os planos de ação, e quando ele vem para discutir comigo, ele já vem preparado com uma ideia de solução e eu ajudo ele a melhorar isso para a gente avançar. Então, teve um ganho enorme de eficiência no processo de gestão. Nossa, essa fala é importantíssima, porque hoje se pensa muito, principalmente eu acho que na parte da diretoria, como ter uma empresa que o pessoal chama do termo autogerenciável. Autogerenciável. Né? Acho que o Cleiton deve ter pensado a mesma coisa que eu, né? Se eu sair da empresa, as coisas andam. Se eu precisar ir numa feira, numa coisa para buscar novas soluções, a empresa vai continuar andando. Essa palavra, eu tenho mais tempo para pensar estratégico. Acho que é isso que todos buscam, né? Eu preciso de tempo para pensar estratégico enquanto as coisas estão acontecendo, né? Essa é uma porque experiência. você tem a meta, você tem o objetivo a ser alcançado, mas isso às vezes fica um pouco distorcido na cabeça de algumas pessoas, né? Uhum. Eu quero ir para um lado, eu quero ir para outro. Mas se você tem isso reunido num software, você está pavimentado, né? Você pavimenta o caminho para que você alcance aquela meta, né? Sim. Bem, eu sou um caso vivo, né? A Dotum começou a utilizar a ferramenta que estava produzindo e, de fato, isso aconteceu lá dentro. Naturalmente, após colocar a ferramenta em produção e em uso, surgiram os cargos e esses cargos, naturalmente, fizeram cada time rodar sozinho. Então, por vezes, eu saí de frente do negócio, dos departamentos, por assim dizer, e o time andava sozinho. Por vezes, até brincaram comigo em alguns times da programação. Quem? Você está demitido da programação daqui. Olha né? só. Eles fizeram isso e, de fato, eles começaram a entregar números. Quem? A gente fez tantas atividades, tantas horas, esse que é o resultado da galera, está aqui no SSG. E tudo isso é mensurável e calculado. Nossa, excelentíssimo. E acho que o ponto mais importante também é sabermos que a ferramenta gerenciou uma coisa que é bem, bem complicada de você saber o quanto teve de produtividade, que é um time, por exemplo, de desenvolvimento, Sim. né? Como que eu vou medir o tanto que ele trabalhou naquele dia, produziu, né? De coisas realmente
palpáveis, né? Então, se a ferramenta mede isso, nossa, já deu um start aqui na cabeça, né? Porque é uma dificuldade, né, dos negócios, principalmente de quem presta serviço, né? Nessa parte de desenvolvimento, que é difícil você medir. Não é um mais dois que vai somando, por exemplo, na área comercial, né? É mais fácil você medir quando você entrou, quando saiu, né? Exato. Agora, nessa parte de entrega de produção das pessoas que estão ali fazendo parte do negócio, isso é importantíssimo, né? E se a ferramenta faz isso, conta um pouco mais pra gente, né? De como é que é feito esse passo, porque você também dá consultoria, né? Nessa parte. Então, conta um pedacinho aí pra nós, né? Do que é esse trabalho. Legal. Bom, assim, ó, eu posso trazer, por exemplo, uma estatística interessante, e aí me perdoa se eu errar aqui em algum númerozinho percentual, a galera pode dar uma googada aí e confirmar, não, é mais ou menos isso que ele falou. Mas uma pesquisa de Harvard sobre por que as estratégias falham, ela levanta que 90% das estratégias falham por baixa implementação, ou seja, a turma tem dificuldade com execução. Aí, outra estatística interessante é que apenas 63% das pessoas da empresa, das lideranças, sabe de fato o rumo que a empresa quer tomar e para onde que a empresa vai, para a gente poder remar junto, né? Se a gente sabe qual é o objetivo, vamos remar junto para lá. E um outro dado mais preocupante ainda dessa pesquisa é que só 5% das pessoas sabe, entende a estratégia da empresa e o que o trabalho dele ajuda, né? Porque via de regra, todo mundo que faz parte da empresa tem um papel importante para que a empresa alcance a sua estratégia. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente pensa assim, como é que a gente ajuda as pessoas, né, as empresas, os empresários, a melhorar os resultados sabendo que existem esses problemas? E aí, o primeiro ponto, né, super importante é assim, poxa, eu preciso mensurar as coisas. Nossa, Fernando, mas eu tenho lá minha empresa, a gente não mede, a gente está tocando. Imagina que você tem um objetivo de percorrer 200 km de carro em 2 horas, mas aí o velocímetro do carro está quebrado. E aí como é que faz? Você pode estar arriscado aí muito rápido, tomar uma multa, ficar parado e você não chega, não percorre os 200 km dentro das 2 horas que era o seu objetivo. Você pode ir devagar demais com medo de ter algum problema de segurança, acidente e gastar mais do que 2 horas. O que eu quero dizer com isso? Se você não mensurar, você não consegue saber se você está indo bem ou mal. Se você não medir os principais processos, os principais resultados da empresa, como é que sabe se está indo bem ou mal? Então aí a gente precisa quebrar uma primeira barreira, então a gente traz o software para ajudar nisso. Vamos medir as metas, vamos medir os indicadores, vamos ver no que a gente está legal ou não, porque aí a gente sabe qual processo precisa melhorar. Beleza, Fernando, só medir resolve? Não, só medir não resolve, porque da onde que vem o resultado? Vem das ações, da execução. E aí é onde a gente quer amarrar essa segunda ponta. Lembra lá da pesquisa? 90% das estratégias falham por baixa implementação, por dificuldade de execução. Eu participei o ano passado de um webinar que a pessoa falou um negócio que eu achei sensacional. Muita gente já falou sobre isso, mas ela falou num contexto de frase que eu achei sensacional. A verificação, é o monitoramento que garante a execução. O que quer dizer com isso? Quando as pessoas sabem que existe um ritual, uma rotina de olhar os números, analisar e colocar uma solução, um plano de ação, e ela vai prestar conta disso num determinado momento, então o compromisso é maior. Então é daí onde sai. O monitoramento garante a execução. A pessoa sabe que vai precisar sentar lá com o seu diretor, com o seu gestor e falar, olha, nessa meta aqui que nós não batemos, sei lá, por exemplo, vendas, eu tenho aqui um plano de ação de visitar X lugares em tal região, eu tenho aqui um plano de ação de dar esse nível de desconto, eu tenho um plano de ação de dar um treinamento para o vendedor de abordagem de venda e quebra de objeções, quando o cara fala tá caro, é ruim, não tem qual, enfim. Então, eu tenho essas ações aqui e isso aqui vai fazer eu chegar nessa meta. E aí, o cara vai executar. Se ele não executar, você vai saber, porque a ferramenta está ali para te ajudar a acompanhar
acompanhar isso. Gerencia, então, até as delegações, né? Gerencia, então, até as delegações. O que a gente, por exemplo, aqui, né, que estava compartilhando com o Giovanni ali da Voo, no caso do sistema que a gente chegou de informação. O ano passado, por exemplo, a gente tinha um nível X de execução das ações dentro do prazo, quando a gente começou a rodar o sistema. Esse ano isso já melhorou 20%. Então, assim, você tem uma melhora muito bacana, por quê? Tudo fica muito mais objetivo, tudo fica muito mais compromissado ali. Então, dessa forma, você consegue gerar resultados. E, claro, a gente está se baseando em dados aqui. Então, assim, você tem uma forma muito mais precisa de trabalho. Nossa, então é bem legal. Forte, hein? Muito forte. Você... É inspirador até você falar isso. Porque você está dando para o empresário um sonho, talvez. Talvez seja até um sonho do empresário. Cara, eu quero que as minhas metas saiam da minha cabeça e que os meus liderados consigam executar isso de forma e eu consiga acompanhar o andamento. É muito inspirador isso aí, viu? Com certeza. É um novo nível, né, de gestão. Você está mostrando, olha, você tem uma ferramenta aqui que vai te ajudar a crescer. Vai te ajudar a crescer e vai ajudar você a ter vida, né? Porque você vai ter tempo para pensar estrategicamente, né? Para viver e o seu negócio vai estar andando. Eu acho que é isso que os empresários têm passado hoje, né? Entra em burnout, né? Em outras coisas, porque fica ali 100%, né? Muitos confundem, né, o workaholic com outros termos, né? Futuramente, né, dando um spoiler aí, nós vamos ter um episódio, né, para tratar desse assunto, mas essa ferramenta, como o Cleiton falou, né, ela pode ser a realização de um sonho, né, com certeza, porque só no pouco que a gente ouviu aqui, entrega demais, assim, e faz a gente não querer parar de entender como é que isso funciona. Então, continuando nessa parte, eu gostaria que você contasse um pouco mais pra gente de como é que é essa parte de gestão das atividades que eles estão fazendo, se tem integração, se esse sistema de vocês, eles fazem integração com outros RPs, tem essa possibilidade para caso o empresário queira fazer integração e trazer, por exemplo, eu tenho uma atividade lá de vendas, né? E aí eu passei uma tarefa para ele, uma plano de ação para ele resolver aquela meta que ele não bateu. Então tem como eu integrar com o meu sistema e saber quanto é que eu tô vendendo naquela semana, naquele período? Acho que essa parte aí o Kenis vai poder te ajudar muito mais, assim, eu tô ali na metodologia, na gestão, mas tecnologicamente o Kenis está anos-luz aqui na minha frente, né? Eu tenho ali uma ideiazinha. Então, a resposta é bem complicada, tem como. Nossa, que notícia ótima, então, pessoal. Assim, nós estamos na era que quanto mais rápido a informação chega no gestor, melhor para tomar decisão. E essa é uma das bases, a aplicação foi toda construída com conceitos antigos, mas modernos, que é a API Webhook. Então, o tempo todo ela recebe e se comunica com o outro para buscar e, enfim, fazer o que tem que ser feito para ter gráficos diários e até minutos, se for o caso. Dependendo do volume de dados, enfim. Ela está preparada para isso. Acho que assim, é importantíssimo falar, porque muitas pessoas têm sistemas bem específicos, né? Mas eu creio que a maioria delas tem essa dor, que Sim. é você ter a gestão estratégica do negócio aqui na mesa, né? A gente já tem uma ferramenta que resolve isso e agora que integra com o sistema. Então, a gente automatiza isso tecnologicamente. Automaticamente a gestão já vai ter isso em tempo real, se está integrado, né? Para quem, né, não entende muito aí de API, dessa parte tecnológica, né? A API permite, né, você fazer conexões com sistemas diferentes, até de tecnologias diferentes, né? Você consegue integrar isso em outro sistema e trazer os dados, né, de forma inteligente, porque vai trazer já de acordo com o plano de ação, com o negócio, com a estratégia do negócio, para atingir aquele objetivo que você quer. Nossa, minha cabeça tá assim agora igual Matrix, assim, passando. Deixa eu viajar um pouquinho numa... enfim, numa meta, vamos chutar assim, né? Eu tenho uma meta de trazer, sei lá, 300 pessoas na minha empresa durante o dia. Se eu colocar uma câmera ou um contador, eu consigo jogar isso direto para o SSG. Então, assim, a IoT tá aí como uma das possibilidades de integração de dados dentro do SSG.
Show de bola. Nossa, isso é fantástico saber que ele faz, a né? IoT que é uma tendência, né, cara? A gente tem até uma nova proposta de podcast. A IoT, a internet das coisas, né? Sim. Cidades inteligentes também estão usando bastante esse conceito. Tá moderno também de se falar. Mas interessante. Você vai colocar um sensor ali, um contador e já integra isso com Já está integrado com a ferramenta. Então, não necessariamente como é comum imaginar que eu preciso de um computador ou um celular para poder entrar com a informação, mas pode colocar um equipamento eletrônico que conta a produção, enfim, o que for definido como meta. Gente, A entrada de dados é universal. nossa, isso é perfeito. Até para você montar, por exemplo, o processo da empresa, você pode saber onde é que está o teu gargalo, né? Então, se tem... Você colocar um contador, por exemplo, de quantas vezes aquele colaborador passa para ir para aquele setor e uma ferramenta que poderia estar do lado dele, por exemplo. O quanto que não economizaria num plano de ação... mudar o processo, né, para colocar uma ferramenta ali ao lado e economizaria tempo, né, recurso do colaborador e otimizaria as coisas. Então, na minha cabeça tá passando aqui uma esteira de processo que daria para melhorar com essa ferramenta, né, e vocês podem explicar um pouco mais até onde pode ir, né. Vamos falar aqui primeiro tecnologicamente, igual você já falou da câmera. Tem alguma outra situação, algum outro exemplo de integração, assim, que traz uns dados legais, que seja com um sistema mesmo? Tá, então vamos lá. Enfim, na questão tecnologia, tudo aquilo que é feito no papel, faço uma gestão no papel, que a gente fala, eu quero contar um número, quero calcular alguma coisa, a gente imaginar que aquilo é extremamente importante, a tecnologia veio para facilitar isso. Então, qualquer situação que a gente consiga fazer de forma manual, a gente consegue automatizar com tecnologia. E aí é onde que entra N pontos de entrada na ferramenta. Eu tenho uma meta X, vamos criar uma solução... eu ia falar uma palavra que nada a ver, automática, né? Colocar um sensor, colocar uma câmera, colocar o que for de tecnologia para mensurar, calcular, porque querendo ou não a meta é isso, é olhar um número, especificar, criar um objetivo e monitorar aquilo, né? Então, tempo de desenvolvimento da gurizada é tudo mensurado ali. Eu tenho um contador no computador e eu sei que aquela atividade demorou 3 horas, 5 horas ou 40 horas. Então, Isso é automático. Não há necessidade manual de alguém chegar e imputar essa informação. Por exemplo, o tempo que ficou trabalhando ali naquela ferramenta, você consegue medir. Sim. Então, esse é um outro exemplo. E, enfim, a criatividade é o limite. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Como que é a recepção dessa ferramenta para os colaboradores? O que vocês sentem assim quando vocês estão implantando essa solução na empresa? Sente que tem resistência? Como é que funciona? Como é que funciona isso? Bom, já o Kenneth levantou uma brincadeira que eu sempre explico quando a gente vai implantar qualquer coisa em qualquer empresa, né? Tem o método para adulto e o método para criança, né? A gente brinca que o método para adulto você explica por que é importante, o que aquilo vai ajudar, quais são os benefícios que vai trazer ao longo do tempo, onde a gente pode chegar. E esse método eu não vi dar certo em nenhum lugar até hoje, em nenhuma empresa. Aí tem o método para criança, né? A liderança, os gestores, os donos, os diretores, né? Você faz todo esse trabalho da gente explicar a importância, mas de sinalizar que realmente precisa ser feito para a gente ter essa disrupção, essa ruptura com o modelo mais antigo e evoluir. Porque é natural do ser humano a resistência à mudança. Isso é biológico, né? A gente sai lá do útero da mãe que estava quentinho e tal, a gente vem no mundo, nossa, tá ruim, chora e tal. Então, assim, a gente quer estar protegido, quer estar na zona de conforto. Só que zona de conforto, né, nós sabemos que não é um lugar que produz crescimento, é um lugar de estagnação e talvez até de decrescimento nesse sentido. Então, a gente enxerga assim, dependendo da cultura da empresa, é mais fácil ou mais difícil. Tem uma empresa que os gestores, os donos, a liderança já é uma galera mais mente aberta, é uma galera que está buscando ali as melhorias. Então, nesses ambientes é mais fácil. Por quê? Porque eles já puxam o time para esse lado. Mas, às vezes, você tem empresas que têm uma cultura forte de resistência. Mas eu sempre fiz assim, para que eu preciso disso? Então,
E esse modelo não é um modelo que você vai colocar hoje e amanhã você triplicou, quadruplicou os resultados. E por quê? Porque, e aí vai um corte aqui para a galera, né? Como é que uma empresa vai, né, ter bons resultados? Primeiro ponto, você tem que ter gente boa e com ferramenta boa. Aí você chega no nível de excelência. Eu tive um sócio que todo treinamento ele falava um negócio seguinte: quanto tempo você gasta para derrubar essa parede, sei lá, com essa garrafinha d'água aqui? Ah, muitas horas, muito tempo. E com uma reta escavadeira? Ah, não, isso aqui 2 minutos. Quem sabe pilotar uma reta escavadeira aqui? O que eu quero dizer com isso? Gente boa para usar a ferramenta que vai dar produtividade e aí sim você consegue entregar resultados melhores. Então, esse é o ponto. Resumindo, né, a resposta, pode ser mais difícil ou menos difícil, dependendo da cultura da empresa. Entendi. Então, no final, é as pessoas, né? Sempre. É quem as tá pessoas, é gente. operando ali o sistema, né? Então, às vezes a gente até brinca no trabalho, né? Quando o pessoal fala, deu problema no sistema, né? Aí o TI comenta embaixo assim, foi o sistema ou foi o bichinho que tá atrás? Então, é muito sobre isso, né? Então, as pessoas, você precisa primeiro trabalhar ali uma mentalidade, né, das pessoas, do quanto é importante, né? E que você vai ter que fazer, né? Não é dar opção, né? Você vai ter que fazer isso se você quiser resultado, né? E aí fazer as pessoas usarem a ferramenta, né? Entenderem que precisa ser feito. E é uma questão que você vai ter que fazer, o empresário precisa desse empurrão, né? Sim. Por quê? Sim. O concorrente dele já está fazendo por cultura. Por cultura, né? Já está fazendo, porque ele quer ganhar o mercado, ele está com fome também, né? Então é uma coisa para quê? Peraí, vamos entrar, porque senão o concorrente vai entrar também. E se ele entrar, eu vou ficar para trás. E quando eu realmente abrir os olhos, pode ser que seja tarde, né? Exatamente. Talvez ele já levou seus talentos, talvez ele já ocupou porque, seu espaço. No final das contas, as pessoas acham que é muito difícil, né? Nossa, planejamento estratégico, gestão estratégica. E eu gosto de trazer isso de um jeito simples, porque como eu comentei lá no início, né? O nosso trabalho é simplificar aquela sopa de letrinha. Então você fala de meta, de KPI ou KPI, né? Se a gente for falar da maneira do inglês, aí fala do PDCA, do mapa estratégico, da SWOT, etc. Gente, vamos pensar assim, ó. Estratégia. A estratégia, eu quero sair do ponto A e chegar no B. A estratégia é o como. Como que eu vou fazer para sair do A e chegar no B? Quando a gente fala do planejamento estratégico, então assim, eu vou planejar a minha estratégia. Então, é o passo a passo de como eu vou planejar e executar tudo isso para atingir meu objetivo. E a gestão estratégica é o depois. Eu vou acompanhar, eu vou monitorar para saber se eu estou ou não caminhando naquele rumo que a gente definiu e que todo mundo acordou ali para fazer, né? Então, não é um negócio assim tão complexo. A gente consegue tirar do papel. E um outro ponto que aí eu acho que também é o pulo do gato na gestão, que muitas vezes as empresas até rompem essa barreira, né? Já tô aqui fazendo meu planejamento estratégico. Só que depois aquilo vai para uma gaveta e de vez em quando é dado uma olhada ou de vez em nunca. E é isso, né? E aí você cria no seu time a sensação de que essas coisas não funcionam, que é só na teoria, que é só aprender na faculdade. Então qual que é o pulo do gato? E aí vai mais um corte. Qual que é o pulo do gato? Como é que eu tiro o planejamento estratégico do papel e faço acontecer? No dia a dia as pessoas gerenciam o quê? Né? Você como gestor comercial, como um gestor do financeiro, o que a gente gerencia no dia a dia? Meta. No dia a dia a gente está olhando para uma meta que eu tenho uma meta de fazer 100, eu estou em 90, preciso melhorar, eu estou em 110, estou muito bom. E como é que faz para atingir as metas? Executar os processos e, quando der problema, ações corretivas. Então, o planejamento estratégico tem que virar o quê? Meta e projeto, porque no dia a dia o time vai gerenciar meta e projeto. Por isso que a nossa solução tem esse foco. Você desenvolve o planejamento estratégico dentro da nossa solução e com os processos da nossa solução você vai chegar até o nível de transformar essa estratégia em metas e projetos e aí você vai acompanhar o seu time no dia a dia com essas metas e projetos e o que eles estão fazendo para bater essas metas e projetos.
aí, consequentemente, você vai atingir seu resultado no planejamento estratégico. Pegando um gancho nessa fala do Fernando, que inclusive aprendi com ele essa parte, nada mais é do que aquela historinha bonita, eu quero ser a maior empresa do estado de Rondônia até 2000 e tarará, né? Que é muito comum se ouvir isso. Sim. Então, o que é ser a maior empresa? Ter X de faturamento, ter X de Y de números de clientes, pronto, essa é a sua meta. Então, é extremamente bonita, é uma historinha bonita e é fundamental, a partir dela, tirar números para poder mensurar as metas e, consequentemente, criar projeto. Preciso abrir uma filial. Projeto. Você está falando daquela missão, visão, valores? Isso. Ali? Isso. Entendi. No planejamento estratégico, enfim, tem todo um quê para chegar nas três frases, né? Vamos falar assim, nas três ideias. É para onde você quer ir, né? Tem as perguntas, né? Talvez até a pessoa revise, né? Sim. Ser o Batman, ser o Superman. Tá viajado demais, o cara coloca uma missão, visão e valor que seja mensurável, né? Uhum. Eu quero ser Entendi. a Coca ou a Pepsi, né? Entendi. A pergunta que o pessoal faz. Legal, interessante isso aí. Exatamente. Mas é questão de meta também, né, Fernando? Porque meta não é um desafio impossível também, né? Tem que ser uma coisa alcançável, senão fica ali, até um software desse fica dentro da gaveta, né? Legal, exatamente. Aí eu tenho 2 pontos, até você fez um comentário super importante, o software ficar dentro da gaveta, ou assim, né, em termos mais práticos, Sim. Poxa, coloquei a ferramenta aqui e não andou. Mas um pouquinho antes, sobre a meta, o que é o muito legal da meta, assim, sabe? Muito bacana mesmo, edificante no sentido da empresa. A meta, ela é uma coisa que gera aumento de conhecimento para as pessoas. Então, assim, você tem que ter um cuidado importante, claro, tem até o conceito lá de metas smarts, né? Ou seja, você fazer uma meta muito clara, muito específica, que possa ser medida, que seja importante para a empresa, né? Ou seja, se for atingida, vai gerar um resultado e que tenha prazo, que tenha responsável. Mas, assim, o legal, o jeito certo de definir a meta é você tá olhando para o seu objetivo e você pensa no que é possível fazer para alcançar aquilo, colocando uma dose de desafio. E aí é onde as pessoas às vezes erram. Colocam metas extremamente desafiadoras e geram uma desmotivação no time, porque o time olha para aquilo e fala, não, isso daí é para inglês ver, ninguém nunca vai conseguir isso daqui, eu vou fazer o meu aqui para não ser mandado embora, mas esse cara tá louco. Então, assim, a meta ela tem que ser desafiadora, claro, porque senão ela não gera conhecimento. Porque se você perguntar para qualquer colaborador assim, por que você não bate a sua meta hoje com os recursos que você tem? O cara vai pensar, vai te dar um monte de desculpa, mas qual que é a resposta por trás de tudo isso? Porque o cara não sabe. Se ele soubesse, ele já tinha feito. Ele tinha lá executado e estava batendo a meta. Então, o que é o legal da meta? Ela gera uma busca por conhecimento. Porque você colocou um desafio para o cara, ele ainda não sabe muito bem como é que ele vai fazer, mas ele vai tentar de um jeito, vai fazer um plano de ação, não vai dar certo, aí ele vai ver que tem que fazer de uma outra forma, ele vai buscar uma solução, ele vai pedir ajuda para o colega, ele vai fazer um curso, e aí ele vai atingir a meta. E aí é onde que é um momento legal de comemorar, de superação, porque, poxa, o cara aprendeu mais, né, e melhorou o resultado da empresa. Mas o sistema não ficar na gaveta. E aí eu volto no ritual. Lembra que eu falei lá do webinar que eu assisti? O monitoramento que garante ali a execução, os resultados. Se você... E aí eu tô falando experiência, tá? Não é que... porque eu também sou professor. Galera, na teoria... Não, eu tô falando experiência. Coisa que, né, eu já fui ali e gastei sola de sapato. Se você não tiver um momento, uma rotina definida, que você vai checar aqueles números, ver como é que tá, e se não tiver bacana, você vai demandar melhorias, correções e fazer isso na ferramenta, não vai rodar. Pode ser qualquer uma ferramenta, você pode colocar a melhor ferramenta utilizada no mundo inteiro. Se não tiver a rotina de gestão com disciplina ali, não rola. Não rola. Entendi. Poderia ser numa planilha de Excel, você conseguiria ali. Obviamente que o Excel tem as limitações, né? O software, você tem mais segurança, né? Questão de TI, é mais robusto, consegue trabalhar colaborativamente, mais integrado, tudo bem, mas se você não tiver o ritual, não rola. A galera não vai, porque aí a galera, um faz, o outro não faz, aí chega na reunião é perca de tempo, porque a galera não preencheu, aí se não preencheu não dá pra analisar, aí fica aquele negócio de um chamando a atenção do outro ali e fica chato, e aí perde tempo, quebra a rotina do dia. Então, assim, tem que ter um ritual com disciplina para usar a ferramenta e fazer acontecer, aí rola. Qual que é a sua ideia
E aí vai sentido. Agora começou a fazer sentido a questão da parceria que você faz também, né? Que você entrega junto. O acompanhamento, né? Você não deixar esfriar esse acompanhamento, né? Isso, exatamente. Então, assim, qual que é a ideia? E também veio da nossa experiência. Eu tive uma oportunidade de acompanhar uma empresa implementando um sistema de gestão desse. E eu estava lá ajudando essa empresa a implementar um sistema parecido, digamos assim. E aí, o que a gente enxergou de ponto negativo que a gente trouxe esse diferencial para a nossa ferramenta? A percepção que eu tive é que se aquela empresa não tivesse uma pessoa dando suporte que entende das metodologias, a ferramenta tinha morrido antes de começar. Porque o cara estava lá ensinando você a preencher campos no sistema. E aí, se você faz desse jeito, é só mais um sistema que as pessoas têm que preencher e gera aquela sensação assim, é só mais uma coisa para me dar mais trabalho e eu já tenho um monte de trabalho. Então, no final das contas, o que a gente faz? A gente ajuda a galera a fazer o passo a passo. Pega na mão ali e fala, olha, como é que você monta o seu planejamento? Assim, assim, assim. Como é que monta uma meta? Assim, assim, assim. Como é que faz um plano de ação? E depois, a gente acompanha junto. A gente tem 2 processos ali. O processo de onboarding, que é o que é o processo de onboarding? A gente está colocando o cliente para dentro, então ajuda a implantar tanto a questão de software, mas tem toda essa parte de treinamento, aí a gente revisa junto com ele o planejamento dele, as metas e tudo mais, aí beleza, começa a rodar. E depois a gente tem o processo de sucesso do cliente, que é uma vez por mês a gente faz uma reunião ali com o cliente para checar como é que tá, se está usando a ferramenta, se está tendo resultado, qual está sendo a dificuldade, não só do ponto de vista de preencher no sistema, mas de resultado mesmo. Não, isso é bem legal. Que essa questão o software é uma ferramenta, né? Como já dito aqui por vezes. E a ferramenta é como uma caneta. Não adianta nada eu ter uma caneta e deixar em cima da mesa, porque sozinha ela não vai escrever. Tem que estar as pessoas o tempo todo fazendo esse trabalho e a parte do que a gente tem na SSG, esse acompanhamento do sucesso do cliente. Isso é legal. Agora vem a pergunta, né? Quem pode participar desse planejamento estratégico e operar ali na ferramenta? São só, por exemplo, os proprietários da empresa? Ou são só os cargos mais altos? Ou desde do proprietário até a ponta, né? Quem é que pode operar nessa ferramenta? Bacana, ótima pergunta. Então, assim, quando a gente fala ali do plano estratégico, a gente volta lá na pesquisa de Harvard, né? Um dos principais problemas lá é que as pessoas não sabem qual é o objetivo da empresa, os colaboradores ali não sabem como que o papel deles ajuda na estratégia, né? E tem toda essa dificuldade de implementação. Então, quando você está falando de pensar no futuro, no rumo, na direção da empresa, no grande objetivo, como quem falou aqui, né, a visão, por que muitas vezes a gente fica essa ideia que a visão fica só um nome bonito? Porque por trás da visão não tem um número, tipo assim, o que quer dizer ser o maior de tal ramo? O que quer dizer ser a melhor? Como é que mede isso? Como é que faz para saber se eu sou o melhor ou não? Se eu sou o maior ou não? Então, por trás dessa visão tem que ter um número. E quando a gente está falando dessa parte mais estratégica, aí sim, você tem a alta gestão da empresa. É o dono, é o proprietário, é o diretor com a liderança mais alta. Só que no final das contas, é o dono que vai lá vender no dia a dia? É o dono que está lá no financeiro, cuidando ali, olhando ali os fluxos e fazendo tudo? Não é ele. Então, assim, você vai sair do nível tático e vai desdobrar do tático, aliás, vai sair do estratégico, vai desdobrar para o tático e o profissional. Esse é um grande erro, inclusive, se as metas não forem desdobradas. Então, assim, você tem uma grande meta para a empresa e essa meta ela é quebrada nos níveis menores para que cada um dê a sua contribuição. Então, você tem a diretoria fazendo o planejamento estratégico, aí você tem a média gerência ou os supervisores, os encarregados que vão ter as metas mensais ali para trabalhar dentro do ano, e você tem o time da operação que vai ajudar os gestores ali a atingir essas metas. Então, todas essas pessoas podem ter acesso ao sistema e a gente recomenda que tenha, justamente para todo mundo estar mais aculturado com esse processo de gestão. Nossa, é bem legal saber que todo mundo, porque normalmente, assim, na cabeça, né, até na minha mente, né, quem opera essa ferramenta é só a alta gestão, né? Então, até o pessoal lá do operacional, vamos colocar assim, também coloca a contribuição da meta dele na plataforma. Ou ele pode, por exemplo, trabalhar em um plano de ação que ajude, por exemplo, lá o comercial.
igual a quebra de objeções, né? A sua tarefa é me trazer uma quebra de objeção quando o cliente fala que meu produto tá mais caro. Tá muito caro, né? O que eu vou falar para esse cliente? Então, eu posso passar uma meta para esse colaborador, um plano de ação, para ele criar um plano de ação contra isso. Isso, exatamente. Então, por exemplo, acho que não sei se a gente já comentou aqui nessa altura da história, mas a gente já está assessorando aí uma galera, uma turma, né, nessa parte aí de gestão estratégica. Então, hoje a gente já tem como cliente o pessoal da Cicobi Centro, ali acho que são 20 cooperativas, se eu não me engano, eles têm 70 pessoas ali, gestores e pessoas ali dentro da nossa plataforma. A gente comentou, tem o pessoal da Vol também, com mais 5 filiais, acho que são umas 30 pessoas ali, enfim, pessoal da Lindago, uma galera. Então, assim, em todos esses casos, você tem pessoas desde gerentes até níveis ali mais operacionais. Obviamente que não são todas as pessoas da empresa, porque, né, nem todas as pessoas da empresa vão participar do processo de tomada de decisão, mas você tem desde gerentes até especialistas, analistas ou mesmo o operador. O que vai definir isso? Se essa pessoa vai contribuir com algum plano de ação, com alguma meta, alguma coisa, então essa pessoa a gente recomenda que seja envolvida, né, nesse sentido. Então, obviamente que o time mais operacional, ele vai ter menos contato e talvez algumas pessoas nem terão contato porque ele está lá executando os processinhos dele bonitinho, como a empresa determinou. Mas ali você tem um supervisor, um encarregado ou um analista que cuida de processos já mais relevantes para o resultado, esse cara vai participar. Eu diria que a pessoa que não participaria diretamente é a pessoa que tem atividade que é rotineira. Não precisaria estar ali efetivamente trabalhando direto na ferramenta, mas o resultado dela, sim, em algum ponto vai influenciar no todo. Não, com certeza, né? Todo mundo... Você vê isso como uma evolução do ERP, Keynes? Não, são complementares. Complementar. Entendi. Complementar. Até porque uma coisa é tomada de decisão para poder resolver problemas do dia a dia. Né? Montar um plano de ação, definir a meta. O RP, ele é voltado para operação, ele é voltado para as atividades diárias, venda, emissão de nota, controle do estoque, enfim, o RH em si, currículo, essa gestão da operação da empresa. Entendi. Entre aspas, o RP ele está muito direto ligado com, né? Entre aspas, chão de fábrica. Uhum. É o dia a dia ali da coisa. Entendi. O SSG ele já é voltado para a estratégia. Ele não se encaixaria em um módulo de um RP, por exemplo. Não, já é uma pegada um pouco acima. Nesse sentido, é que é do lado, né? Do lado. Tem que andar junto, né? Porque os números ali que são gerados no sistema, né, vão ajudar para as tomadas de decisões, isso, né? Onde que eu tenho que adequar, que informação a pessoa tem que colocar de forma adequada para que eu consiga ter a informação certa lá na hora de tomar a minha decisão, né? E como é que vocês já tiveram um problema, assim, com... Por exemplo, vou fazer uma integração aqui, tudo torto, porque as pessoas não conseguem preencher o RP de forma correta? Eu não sei se a gente teve algum problema nesse sentido, né? Não, bem, assim... Não teve. Dos clientes atuais, não teve nenhum caso. É porque a gente muito que se adequa, né? Então, assim, a gente chega no cliente e fala, beleza, como que você quer fazer? Eu quero integrar os dados, tá? Onde é que estão seus dados? Seus dados estão no Excel? Seus dados estão no ERP? Estão no ERP e no Excel? Né? De onde você captura as informações que são necessárias para contabilizar suas metas? Aí ele passa pra gente e a gente se organiza para fazer essa comunicação. Então, meio que, como a gente tem essa flexibilidade... Não chega a ser um problema esse processo, digamos assim, né? Porque a gente meio que se adequa ali ao modelo que ele já trabalha, como que ele olha os números dele ali. Então tem um trabalho de BI aí por trás, né? Tem uma transformação de dados. Faz uma mineração aí nos dados para trazer informação. Então é legal saber disso, né? Que você pode ter a informação espalhada que vocês estão preparados para juntar, né? Sim. Porque isso acontece muito, né? O financeiro tem uma planilha lá de controle de alguma coisa. O estoque também faz uma planilha lá de alguma coisa que ele só joga pro sistema no final do dia. E aí você precisa, né, ajustar isso. E eu creio que com a ferramenta você até consegue dar uma eliminada, né? Nessas coisas que o pessoal faz fora, né? Porque precisa trazer a informação ali mais certa possível, né? Então, Cleiton,
né? Eu sei que você também está com vontade de fazer essa pergunta, né, que me surgiu aqui agora, justamente nessa questão de empresa autogerenciável, né? De poder fazer com que o negócio rode, assim, de forma tranquila, né? Quando ocorre uma situação, assim, de um gestor não tá entregando, como é que... Você já passou por essa situação de ficar claro? Como é que você lida com isso? Como é que você passa isso para a diretoria? Tipo, por exemplo, esse teu gestor aqui nessa filial não tá batendo meta nenhuma. Legal, excelente pergunta. E aí, o que é o legal de a empresa ter o modelo de gestão e ter ali uma ferramenta? Tem um negócio que a gente fala muito no sentido do gestão à vista, né? Ou seja, os números estão ali disponíveis para olhar. E aí, nesse processo de gestão, a gente tem até uma ferramenta bastante específica que faz um comparativo dentro do software, né? Eu vou comentar um pouquinho. Mas o que acontece? Quando você tem esse processo de gestão, onde geralmente você vai estar reunindo seu time ali, né, suas lideranças, cada um tem lá seu conjunto de meta, e isso é visualizado ali no momento da reunião, apresentado aqueles dados ali na sua rotina, seja semanal, mensal, quinzenal, enfim. E aí ali tá muito claro quem tá verdinho, o número, né? Porque geralmente a gente faz assim, traz um visual legal para ficar fácil olhar os números. Então tá muito claro quem tá verdinho e quem tá vermelhinho. Tá muito claro quem não tá entregando ali. E aí acontece algumas coisas bacanas no sentido psicológico, por assim dizer. Porque ninguém quer estar para trás. Ninguém então, tá cara, ele tá vendo... vermelhinho. Exatamente. Então, o cara tá vendo lá que a galera tá verdinho e ele tá vermelhinho, ele mesmo, antes até, inclusive, muitas vezes da reunião, porque como ele tem acesso à ferramenta, ele tá vendo lá os números, ele sabe se tá bem ou não. Então, ele mesmo já vai se preocupar em pensar, poxa, o que eu preciso fazer para entregar? Eu não tô entregando. Por que o fulano tá entregando ou não? Acho que vocês comentaram... num podcast anterior eu vi o pessoal falando sobre benchmark. Então, no benchmark você faz o quê? Uma comparação. Então, ele está olhando para o companheiro dele, que muitas vezes talvez faz a mesma função e o cara está batendo na meta. O que você está fazendo? Me ajuda aí. Como é que você está fazendo para bater essa meta? Não, então, é porque aqui eu estou visitando essa região e eu estou dando uma olhada ali nos concorrentes, aí eu estou fazendo assim, fazendo desse jeito. Então, o cara troca uma ideia. Então, já tem esse ponto bacana. E o segundo ponto é da visão do gestor, do dono da empresa. Poxa, eu estou olhando para o meu time. Tem fulano que está entregando e Beltrano não. Então, como é que eu faço para ajudar ele? Fulano, como que está aqui? Qual que é a sua dificuldade? E aí é muito nesse sentido, porque assim, ninguém levanta de manhã e fala, nossa... Hoje eu vou arrebentar com aquela empresa, eu vou falir aquele negócio, hoje eu vou chegar lá e vou fazer coisa... O cara não acorda nessa vontade, né? Todo mundo acorda e fala, poxa, hoje eu vou bater minhas metas, hoje eu vou fazer meu trabalho, vai ser tudo certinho. Então, assim, o cara o colaborador tem a vontade de fazer um trabalho bacana, mas às vezes ele não entrega por alguma dificuldade. E aí é onde é a diferença do líder pro chefe. O chefe vai pensar assim, poxa, eu vou dar uma porretada nesse cara não tá entregando, vou cobrar, vou apertar ele, mas e o líder, peraí, mas ele não está entregando por quê? Por que eu tenho um cara que entrega e eu tenho um cara que não entrega? Tá faltando eu ajudar alguma coisa? Ou tá faltando ele se comprometer? E por quê? O que eu posso fazer para ajudar? Então, o visual da ferramenta vai ajudar nisso. Você vai poder fazer essas comparações e trocar boas práticas. O que é trocar boas práticas? Fulano, fala aí, comenta pra gente o que você tá fazendo para entregar essa meta, para todo mundo ver aqui e a gente, de repente, pegar uma ideia legal. E aí a galera vai trocando essas ideias e o time como um todo vai crescendo. Entendi. É porque a gente que lida com entrega de resultados, a gente precisa, né, de estar acompanhando, estar esquentando a equipe, né, para que consiga pensar igual a gente. É importante a gente cumprir metas, é importante você entregar resultados, para até que você se sinta melhor no seu trabalho ali, né? Igual você falou, Fernando. Ninguém levanta para fazer mal feito, né? Ninguém levanta para fazer pior. As pessoas querem fazer igual ou pelo menos melhor, né? E elas estão ali prontas. E se você tem uma solução, você olhe onde está o caminho e todo mundo consiga mirar naquilo ali objetivamente junto contigo, isso é um quebrador de paradigmas, né? Isso vai fazer você conseguir, inevitavelmente, conseguir resultados. O negócio vamos fazer isso funcionar. E tem que ter gente engajada
e gente que acompanha, que cobre também até a alta gestão, né? Exatamente. Mas você falou um negócio legal, e assim, nesses rituais de gestão, e por que eu estou focando muito no ritual? Então, a minha experiência lá na empresa grande, nas outras empresas menores, e o que a gente aprendeu lá fazendo lá com os diretores, os gerentes, a galera lá numa empresa maior, e depois a gente replicou na prática, é que sem o ritual não funciona. Então, nesses rituais, a galera tá ali apresentando os números e tá falando as ações, poxa, eu fiz isso e isso. Então, o cara tá escutando. Então, se de repente alguém deu uma ideia legal, alguém fez uma coisa que talvez ele não está fazendo naquele momento e poderia fazer, aquilo é aplicável para a área dele, então você gera naturalmente esse contexto de aprendizado melhor para o seu time, porque tá todo mundo ali sentado discutindo números e soluções e as pessoas estão ali prestando atenção e falam, poxa, não, eu acho que aquilo ali, acho que dá para fazer na minha área, aquilo ali, pô, caramba, como é que eu não pensei nisso, hein? E o cara ali tá indo para frente ali e tal. Então, assim, você gera esse clima de desenvolvimento, de aprendizado, de ajuda mútua, e tudo isso aí é parte da gestão. Eu tive lá daquele cliente com a qual a gente teve uma empresa com a qual que a gente ajudou um tempo atrás, estava um pouquinho antes de começar a conhecer a Doton, o Keynes, na verdade, né? Que foi justamente por causa dessa empresa que a gente acabou tendo contato. Então a gente chegou lá, eles tinham uma fábrica de pegar material, né, para reciclar. E aí, não sei se vocês sabem, mas para fazer a sacola plástica ou a mangueira, você produz um grãozinho de polietileno. Então eles tinham lá essa fábrica de reciclagem. E aí a importância de mensurar, de ter os números. Num primeiro momento, a gente chegou lá e eles até tinham meta. Então, pô, show de bola, né? Muitas vezes você chega na empresa, a galera não tem... Qual que é a meta? Não, a meta é fazer o serviço aqui, finalizar o dia, nós vamos para casa. Não, os caras tinham meta. Pô, legal. Os caras tinham uma meta lá, não vou lembrar de cabeça agora, mas é como se fosse assim, uma meta de 500 quilos de produto por dia. 800 quilos de produto por dia, né? Mas os caras nunca passavam de 500, 600. Aí a gente chegou lá, deu uma olhada, analisou o processo, conversou com o time, entendeu como é que funcionava, fizemos umas contas, falou, pô, aqui, cara, sem mexer em nada, dá para fazer mais de 1.000 quilos por dia. Então, assim, essa meta de 800 dá para pegar. Aí os colaboradores do cara ali que tava junto, né, olhou pra gente, depois a gente foi embora, e nisso o dono confidencializou com a gente depois, né? O dono falou assim pra gente no futuro, cara... Naquele dia, depois que vocês foram embora, os meus colaboradores falaram assim, esse cara tá louco, esse pessoal não entende de nada e tal. A gente nunca fez mais do que 600, como é que a gente vai fazer 1.000? E aí o dono falou pro colaborador dele assim, não, tá bom, deixa esses caras embora aí, a gente já pagou mesmo, depois a hora que acabar aí a gente toca a nossa vida. E aí a gente fez uma coisa muito simples, que naquela época, né, não tinha um software. A gente colocou um quadro e o pessoal tinha que anotar quanto produzia por hora. Então, para ele bater a meta dele de 800, trabalhando 8 horas, contando ali as horas extras e tal, e descontando os descansos e tudo mais, ele tinha que fazer 100 por hora. Aí, na primeira hora, o cara ia lá e anotava, fiz 50. Poxa, mas espera aí. Se eu continuar fazendo 50, eu não vou bater a meta. O que aconteceu? Não, mas você tá vendo lá, ó, aquele cara, ele não dá conta de separar o material. Daí essa máquina aqui tá sendo um gargalo, porque ela processa 120 kg por hora, mas aquele cara só separa 30 kg. Ah, mas por que ele tá com dificuldade? Ah, não, porque precisa de mais um lá. Ah, então pega o cara que tá parado e bota lá naquela parte da linha lá, que aí você elimina aquele problema. Então aí aumenta a capacidade lá. Aí beleza, na segunda hora, já o cara produzia 70, 75, poxa, mas 75 para 800 tem que fazer, eu já fiquei devendo a hora passada. Por que tá acontecendo aí? Ah, mas também essa máquina aqui, ó, para toda hora, se vir um cachorro e fazer xixi no pé da máquina aqui, ela já para e tal. Mas por que parou? Não, é porque queimou um fusível aqui e a gente não tem peça de reposição e eu tenho que ir lá na cidade até que eu vou lá e volto. Então, plano de ação, manter peça sobressalente. Então, assim, o que acontece? Eu olho para o número e vi que não está legal. Então, eu vou refletir, poxa, por que faltou? Por que eu não alcancei? O que está acontecendo aqui? Ah, tem esse problema. Beleza, plano de ação, vamos resolver esse problema. Aí vai de novo. Ah, mas ainda não melhorei. Poxa, mas o que está faltando? Já não resolveu aquele problema? Não, mas tem aquilo outro ali. Plano de ação, vou resolver. Então, você vai fazendo essa prática constante de solução de problemas e o resultado vem. E começou por quê? Porque você olhou para o número, viu que o seu objetivo em relação à realidade não estava legal e aí você atuou para resolver. Isso é que é a diferença. Por que gestão dá resultado? Esse ponto.
Você mensura, mede, né? Acompanha E toma ação critica, corretiva. né? E toma ação corretiva. Toma ação Show de corretiva. bola. Show de bola. Show de bola. Agora nós vamos fazer aqui um bate-volta rapidinho. Já ficou cultural isso aí, já ficou já a marca registrada, né, cara? Eles têm que fazer e a gente quer entender um pouco, né, como é que é vocês com a tecnologia, esse é o objetivo aqui das perguntas, né? Então nós vamos perguntar a nossa clássica, que cada vez é uma coisa diferente aqui. Qual é a tecnologia que você mais admira? Não sei, eu gosto bastante de tecnologia, são muitas, difícil falar, né, mas assim, eu acho que agora, né, que apareceu a inteligência artificial, eu acho que é um negócio assim que não começou agora, né, o Keynes já me ensinou que tem mais de 10 anos ou muitos anos que se fala em inteligência artificial, mas agora que ela ficou palpável para, eu brinco assim, né, para os comedores de feijão, igual a gente, que não é uma galera aqui, né, que digamos assim, que entende ou que é muito dessa área, então eu acho essa uma tecnologia sensacional e vai mudar muito a nossa vida, né, então... Você quer trocar, Kim? Você quer falar mais uma que você gosta? No último podcast você falou que era o fax. Até hoje eu tô pensando. Você mudou de ideia, né? Não, então, só para completar essa fala do Fernando, na faculdade, a minha ideia de fazer meu TCC era esse conceito do chat GPT. Então, assim, já se falava inteligência artificial nos anos 80. O meu TCC também foi inteligência artificial para chatbots, para conversação. Então, foi o tema do meu TCC também. Enfim, eu vi que aquilo, falei assim, não, tá muito além do que a gente tem de recurso para estudar, então, tipo, vamos para um mais tranquilinho, porque só precisa passar mesmo aqui e tá tudo certo. E era a ideia de... a conversa contínua, né? Essa defesa. Você pede, né, Karen? A dica, né, para ficar pros nossos... para quem assiste a gente, pros nossos ouvintes aí, qual a dica, qual o livro, qual a série que vocês indicam, qual o filme... Legal. Bom, assim, pegando por essa questão de tecnologia, eu acho muito legal as séries que contam a história desses caras que tiveram assim, ideias sensacionais e que mudaram a vida de muita gente com o que eles criaram, né? Então, recentemente eu assisti, agora acho que não sei se nem se pode falar, não é a ideia, não é fazer propaganda, mas acho que eu assisti no Prime Video, se eu não me engano, a série da Uber lá, do fundador, como é que foi. Assisti também do Spotify. E acho que deve ter assistido mais algumas. Então, assim, é muito legal ver como que essa galera pegou uma ideia, digamos, porque depois que tudo acontece, a gente fala, nossa, mas só isso, é simples. Pegou uma ideia simples e com a tecnologia transformou a vida de muita gente. E aí, assim, e no caso da Uber é bem disruptivo mesmo, porque eles criaram uma ideia de negócio que hoje muita gente copia, né? Então, hoje você tem uma empresa que faz a mesma coisa com o Uber. Eu estou conectando uma ponta com a outra ponta aqui, né? Eu tinha um colega, um conhecido de pós-graduação, que ele criou uma startup chamada OK Chef, que era uma startup de pequenas reformas. Então, ele conectava os profissionais que fazem lá um encanamento, uma pequena reforma, um pedreiro, com a galera. Porque, por exemplo, eu não tenho amizade com nenhum desses profissionais, então eu sempre preciso me valer de referências se eu precisar, né, pegar com um amigo. E a startup do cara, muito legal nesse sentido, fazia essa ponte. Mas isso é o quê? É um Uber da vida, só que o motorista é o pedreiro e o passageiro é você que quer reformar a tua casa. Deixa eu fazer uma referência de um filme, mas não pelo filme, né? E sim a história da tecnologia por trás. Super Mario. O filme tá no cinema e por vezes a gente acha legal aquele joguinho do Super Nintendo e tudo mais, né? Mas se a gente olhar atrás da história, o jogo Mario, ele foi construído numa época que não existia hardware. Então, para construir numa fita que a gente por vezes tínhamos que soprar, os desenhinhos, enfim, foi buscar a história, né? Os programadores na época colocavam, tipo, 2 inimigozinhos ali do Mario, só de cor diferente, porque não tinha hardware, não tinha memória para guardar aquilo. Então só mudava a cor, que mudava uma letra e tava tudo certo. Então olha a imaginação de um cara na época dos anos 80, lá atrás, criar uma estrutura de um jogo que, né, até hoje, atual, e é fantástico. Inclusive esse é um ponto que, até voltando no num dos mentores que eu tive, que é o Natan, né? Até comentei no último podcast. Esse é um dos pontos que ele fala, Kim, você pode programar do jeito que você quiser, que vai funcionar. O que o usuário vê é a frente. Mas aí tem um problema. Se você deixar 1 grão de areia, daqui a pouco você tem um caminhão. Esse caminhão, ele vai deixar o software ruim.
você vai estar carregando um caminhão de areia se você não precisa nem de um grão. Então, assim, a perfeição ali atrás, que daí eu volto muito nesses programadores no passado, eles paravam para olhar quanto eu tenho de memória, quanto eu tenho de HD, quanto eu tenho de hardware, né, que por vezes hoje passa porque o computador hoje aguenta. Aguenta, isso. E é um ponto que deixa a performance, estraga um monte de coisa. Então fica um filme aí só pra voltar, não pelo filme, mas pelo que tá por trás do filme, a história deles. Muito bom. Muito legal mesmo. Agradecer vocês, agradecer por esse assunto, esse tema. Espero que todos tenham aprendido um pouco sobre o que é a gestão estratégica, o que é esse nível de gestão, né? É um próximo passo, né, na gestão das empresas. Agradecer Keynes por ter se deslocado, investido esse tempo aqui, gastado esse tempo com a gente. Fernando também, agradeço você por esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Karen, se quiser fazer as suas considerações, por gentileza. Com certeza, né? Muito obrigado, né? Mais uma vez, um prazer tê-los como convidados aqui no Netcast, né? Que nos ajudou com a nossa missão, né? Que a gente sempre fala aqui, que é levar a informação de forma simples para as pessoas, né? Então, foi muito legal saber, né? Que da gestão estratégica e o quanto a tecnologia pode contribuir para isso, para trazer informação, né? De forma mais simples e ajudar as pessoas no dia a dia, né? Realizar sonhos, né? Até a gente falou aqui. Então, muito obrigado, né, aos dois por ter vindo aqui, contribuído com a gente, né? E com muitas outras pessoas que vão estar nos assistindo, né? Então, nós gostaríamos de agradecer. Vou lembrar que o pessoal, né, que está nos assistindo, né? Siga a gente no YouTube, ativa o sininho, siga também lá no Instagram, né, netcast.br, né, siga lá, acompanhe, a gente sempre vai estar postando conteúdos novos, né, e relevantes para levar conhecimento de forma simples para vocês. Agradecer também nossos patrocinadores, né, Netway, Inksoft, que proporcionou isso aqui pra gente, proporcionou esse ambiente. Obrigado, Netway, obrigado, Inksoft. Sigam a gente, ative o sininho. Vocês querem divulgar a SSG, Fernando? Querem? Opa, legal, bacana. Primeiro eu gostaria de parabenizar vocês e os apoiadores, né, a Inksoft, por propiciar pra gente esse momento legal, né, quando que a gente imaginar que ia participar de um podcast em Pimenta Bueno, né, e é legal poder vir aqui, trocar ideia, né, conversar e levar uma informação que, né, vai ajudar as pessoas. E sobre a SSG, nós temos o nosso site, né, www.ssgresultados.com.br, e bacana que lá a gente tem um blog, então se você gosta de gestão, está interessado em saber sobre gestão, lá a gente tem uma série de conteúdos, desde o conteúdo mais simples, sobre metas, sobre planejamento estratégico, enfim, gestão de projetos, o que você quiser saber. Quando falou de gestão, lá tem muita coisa. Nós estamos iniciando agora o nosso canal no YouTube, a gente vai começar a postar ali semanalmente, então eu vou levar uns videozinhos curtos, tentando colocar uma linguagem mais simples, mais objetiva, o que é uma meta, o que é projeto, o que é gestão estratégica, então a galera vai poder acompanhar por lá. E pode também, né, a gente semanalmente posta também ali coisas sobre gestão no Facebook, no Instagram, que é lá @ssgresultados. Aí aproveita, segue a gente lá. Valeu, gente. Então, valeu, muito obrigado por mais um Netcast e aguardem até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.